Como é maravilhoso essa graça de Deus, sabendo que Ele é fiel em todo instante em nossas vidas e Ele tem nos dirigido de uma forma tão maravilhosa, tão boa. Se eu penso na vida da HCJB durante esses 60 anos que nós estamos no ar, eu só posso louvar e saber que Deus tem sido fiel com cada um de nós. Hoje eu quero olhar com vocês um homem na Bíblia chamado Jeremias. Nós falaremos dele agora 2 semanas, pelo menos, e hoje eu quero falar sobre o chamado dele. E quando ele foi chamado, quando ele recebeu a sua vocação, a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu designei profeta das nações. Antes de eu formá-lo no ventre. Ou seja, Deus conhece todos os nossos dias antes de nós sermos formados. Eu sempre digo para os casais assim: quando vocês pensam em ter uma criança, Deus já pensou como ela será. E Ele já planejou como ela será. E ela se desenvolverá dentro da barriga da mãe, assim como Deus planejou. E aqui tinha um jovem chamado Jeremias. Ele depois dá muitas justificativas, mas Deus já conhecia ele. E diz adiante, e ele o separou. Eu acho muito interessante isto na vida cristã. Como Deus faz conosco. Daí, de repente, uma pessoa de uma família, Deus separa para um ministério diferente. Deus chama para um ministério diferente. Deus designa para porque Ele já havia separado lá atrás. Os nossos caminhos são tão interessantes. Eu sempre sonhei em ser um professor de matemática, e fui professor de matemática, mas até que um dia Deus diz, de uma hora para outra: agora, chega. Agora eu quero você no meu ministério. E eu no mesmo dia larguei e deixei. E Deus continuou abençoando, porque Ele havia separado. Ele constituiu ele profeta das nações. Ser profeta das nações nem sempre é tão fácil, porque você vai dizer coisas que Deus coloca no teu coração que não agrada às pessoas. Porque as pessoas gostariam hoje ouvir só o que agrada a elas. E Deus nem sempre fala só o que nos agrada. De vez em quando Ele tem que ser um pouco mais duro conosco, Ele tem que nos disciplinar. Assim como um pai, de vez em quando, tem que falar com seu filho, com sua filha, de uma forma um pouco mais dura. Assim também Deus tem que fazer conosco. Ele nos prepara para depois nós levarmos esta mensagem a tantos lugares. Eu nunca imaginei na minha vida que eu chegaria a tantos lugares como eu fui hoje através da HCJB pelo Brasil afora. Sou muito grato. Mas é interessante o que Deus faz. No verso 7 daí diz: o Senhor me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. A todos a quem eu te enviar. Essa é uma pergunta que nós sempre temos que nos fazer na nossa vida ministerial. Eu estou indo lá pregar a palavra porque Deus quer ou porque eu quero? Eu quero aparecer ou eu quero que Deus apareça? Se vocês não enxergarem o Francisco, não é nada importante também. Agora eu gostaria que você vivesse uma vida como agrada a Deus. Sabe por quê? Porque eu gostaria que você, querido ouvinte, estivesse um dia junto comigo lá no céu. E para nós estarmos no céu, nós temos que ouvir a palavra de Deus e colocar Deus acima de todas as coisas. Olhar para Deus e fazer aquilo que Ele manda. Ele nos dará a palavra. Ele nos orientará na palavra. Ele nos dirigirá na palavra. E diz no verso 8, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Eu estou com você. Não importa o que vai vir. Você vai passar por dificuldades, sim. Nós todos passamos por dificuldades. Nós todos temos lutas. Nós todos temos adversidades. Mas mesmo assim, nós ainda temos que fazer
aquilo que Deus nos manda. Porque se nós não fizermos o que Deus nos manda, o que nós estamos fazendo? E aí diz no verso 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. As palavras do Senhor. Eu fico pensando muitas vezes Jesus andando por este mundo e ele tendo tantas adversidades como os fariseus, com os saduceus, com os escribas, e ele tinha que sempre de novo encará-los. Mas ele levava a eles sem medo a palavra de Deus. Quando ele vai a Nazaré e prega em Nazaré, eles querem jogar ele no precipício. Ele vira para eles, passa no meio deles e vai embora. E foi a última vez que ele foi a Nazaré. Mas ele disse para eles que para isso ele veio, para ser aquele Messias o qual eles esperavam. E, logicamente, os fariseus, os escribas, os saduceus não gostaram e declararam ele réu de morte, porque ele estava blasfemando segundo eles. Mas ele disse a verdade. Ele disse o que tinha que ser dito. E Deus nos envia para nós falarmos também. E nós temos que dizer ao povo, ou você se prepara e irá para o céu, ou você vai para o inferno. Não existe nada depois dessa morte. Depois que você morreu, já era. Já foi designado para onde você vai. Não adianta culto em missa de 7º dia, nem de 30 dias, nem de 1 ano, nem de nada. Porque a decisão na tua vida já foi tomada enquanto você vivia, enquanto eu vivo. Por isso eu preciso sempre de novo dizer, Senhor, quero ser fiel. Porque eu sei que Ele vive e Ele virá para me buscar. E aí eu irei com Ele se eu estiver andando em seus caminhos.